Meu nome é Cântia, para quem não me conhece, eu sou coloproctologista em Belo Horizonte e sou titular da Sociedade Mineira de Coloproctologia. Vão estar aqui com a gente também conversando hoje a doutora Silvia Ferola, nutricionista, mestre e doutora pela UFMG e especialista em nutrição enteral e parenteral. E a doutora Paula White, que é nutróloga, coordenadora do setor de terapia nutricional do Hospital Militar da Polícia, do Hospital da Polícia Militar de Belo Horizonte e da Clínica Bruno Vargas. E ela também é titular da Sociedade Brasileira de Nutrologia. Então, só para dar uma introdução, a doença inflamatória intestinal, apesar de ser uma doença rara, tem sua incidência e sua prevalência aumentando significativamente globalmente no mundo todo. Então é muito importante esses períodos em que a gente promove conversações, discussões a respeito do assunto, porque quando o paciente recebe o diagnóstico de doença inflamatória intestinal, isso é um impacto grande para a vida dele, porque a doença inflamatória intestinal ela não tem cura. Então o paciente vai ter que conviver isso com a vida, conviver dessa forma a vida toda com essa doença. Então, às vezes é um impacto muito grande. Nossa, vou ter que tomar remédio pro resto da vida, como é que vai ficar? E aí a gente tem esses momentos em que a gente pode conversar, compartilhar ideias, é muito importante para a gente desestigmatizar, que apesar de ser uma doença que a gente não tem a cura para ela, a gente pode promover com remédios, com atividade física, com alimentação, uma boa qualidade de vida. Para os que estão participando hoje pela primeira vez das nossas lives, eu quero explicar o que é doença inflamatória intestinal. Doença inflamatória intestinal é uma inflamação que, no caso da doença de Crohn, pode acometer qualquer parte do trato gastrointestinal, desde a boca até o ânus, e no caso da colite ulcerativa, ela acomete especificamente o intestino grosso. Tá? A gente ainda não tem muitas certezas da etiologia dela, mas a gente sabe que 3 fatores estão envolvidos: uma predisposição genética, uma resposta imunológica inadequada e o fator alimentar. Esses 3 fatores, eles têm sido muito estudados e parecem estar envolvidos nas genes da doença inflamatória intestinal. Então, por isso a gente vai falar de nutrição hoje, porque a alimentação parece estar envolvida na etiologia da doença inflamatória intestinal e a forma como o paciente portador de doença inflamatória intestinal se alimenta impacta diretamente na qualidade da vida dele. E aí, para conversar hoje com a gente, eu vou ter junto comigo, como eu já apresentei no início da live, uma nutricionista, que é a doutora Silva, e uma nutróloga, que é a doutora Paula. Paula, muito obrigada por ter aceitado o convite e estar aqui hoje com a gente para a gente esclarecer as nossas dúvidas. Eu que agradeço. Ô, Paula, então eu vou começar com um assunto com você que eu tenho certeza que vai bombar, porque é uma pergunta que eu escuto demais no consultório. Pré-biótico e probiótico. O que que é? Qual a diferença de um para o outro? E se eles têm algum papel na doença inflamatória intestinal? A microbiota intestinal, ela interfere, a nossa microbiota, ela é individual. Cada um de nós tem uma população de micro-organismos no intestino. Mas o que os estudos têm mostrado é que essa população, ela às vezes é parecida, por exemplo, nas pessoas que têm doença inflamatória intestinal do tipo Crohn, é mais parecido, é mais parecido entre os que têm colite ulcerativa, que é diferente dos que têm um problema de obesidade. Então, parece que a microbiota intestinal, ela interfere sim, e ela pode estar até na gênese de algumas doenças. Como você mesmo falou, né, Cântia, no início, que parece que a alimentação, que essa microbiota intestinal, ela pode até contribuir para o aparecimento da doença inflamatória intestinal. E aí a gente sabe que tem algumas coisas que são importantes para que essa microbiota, ela seja saudável. E o que então eu posso fazer para ter uma microbiota saudável? É essa parte que eu estava falando naquela hora. Então, a gente tem que evitar o consumo de alimentos processados, que são o quê? Os alimentos industrializados. Evitar o consumo de adoçantes artificiais. Evitar o consumo excessivo de carnes vermelhas. Praticar atividade física.
ter uma alimentação bem diversificada, então uma alimentação rica em legumes, em fibras, em vegetais, em saladas, ou seja, a gente tem que ter hábitos de vida saudáveis, para que então a gente tenha uma microbiota também saudável, evitar bebida alcoólica, tá? Mas até no momento, existem vários estudos muito interessantes falando sobre a reposição de probióticos e o benefício deles, possível benefício nas doenças inflamatórias intestinais, mas a gente ainda não tem uma unanimidade em quais são as cepas que a gente tem que colocar para esse paciente, entendeu? Qual a quantidade de cepas, qual a combinação. A gente tem mais de 3.000 espécies, gente, de micro-organismos. Então, qual que é o ideal? Então, isso a gente ainda não tem essa resposta, mas o que a gente tem é que, se a gente cuidar da nossa microbiota, tendo hábitos de vida saudáveis, possivelmente isso vai interferir na sua doença e vai melhorar o prognóstico da doença. Você vai ter menos fases de exacerbação da doença. Silvia, inclusive os melhores trabalhos que existem sobre o pré-biótico e probiótico em doença inflamatória foram com cepas que a gente não encontra mais no mercado. A preparação que foi usada no trabalho já não tem mais. É trabalho americano. Sim, teve uma que foi usada do Lactobacillus reuteri, né, que foi usado mais na colite ulcerativa. No Crohn, realmente parece que na fase de exacerbação, de atividade da doença, não é interessante usar. Então, eles pesquisaram e parece que viram um benefício na colite ulcerativa, mas é isso, a gente ainda não tem um parecer que fale assim, use. Né? Então, acho que a gente tem que ir mais através realmente de conseguir isso através da alimentação, e é possível. Por exemplo, os pré-bióticos, a gente tem como fonte banana, o alho, a cebola, a chicória, né? Então eles estão, cereais integrais, eles estão presentes nesses alimentos. Só que como a Silvinha estava falando antes, e falhou o áudio, né? Mas estava muito bem colocado, ela estava falando que às vezes alguns alimentos, eles não são bem tolerados pelo paciente na fase de atividade da doença. E o prebiótico, ele é um desses. Por quê? Porque como eles vão ser fermentados lá no intestino, a fermentação produz gás, né, Cântia? Então, às vezes, o paciente sente mais dor, ele sente piora dos sintomas na fase de atividade. Então, é interessante, às vezes, a gente dá na hora de remissão, quer dizer, quando o paciente já está mais controlado. E na fonte de probióticos, a gente sabe dos iogurtes, né? Iogurtes, dos leites, o leite normal, iogurte, bebidas fermentadas, a gente tem kefir aí, tem kombucha. Então, são fontes também de probióticos sem a gente estar dando cepas específicas. Ótimo. Paula, agora eu vou entrar num assunto que eu sei que você gosta. E o paciente portador de doença inflamatória marombeiro, aquele que gosta da ginástica. Ah, adoro! Ele quer saber se ele quer ganhar massa muscular, tá certo, quer ficar bacana, e a gente super estimula a atividade física, porque a atividade física ajuda no controle da doença inflamatória intestinal, na qualidade de vida, e ele quer saber se ele pode usar esses complementos proteicos. E se o melhor momento, pré-treino, pós-treino, o que você tem para falar para esse público? Então, gente, primeiro eu quero estimulá-los. Tem que fazer exercício mesmo, a gente já sabe que isso é super importante, né, no controle da doença. E vocês têm que ter uma vida saudável, uma vida normal, né? E a proteína, ela vai te dar muito benefício na prática, principalmente no pós-treino. Então, o que acontece, Cântia, que a gente vê muito? É comum nos pacientes com doença inflamatória intestinal, eles terem uma deficiência proteica. Por quê? Porque o intestino está inflamado, então muitas vezes compromete a absorção da proteína, né? A outra coisa é que muitos usam corticóide, o corticóide aumenta a perda líquida de proteína, e também a doença, por ser uma doença inflamatória, a inflamação, ela aumenta o catabolismo. Então o paciente ele faz muita quebra de proteína para gerar energia também. Né? Então, a gente repor para esse paciente é muito importante, tá? Mesmo para aquele que não seja um marombeiro. Então, isso até é interessante a gente falar, porque quando a gente pensa em whey protein, o que é o whey protein, gente? É a proteína do soro do leite. Então, é uma proteína de alto valor biológico. Ela tem uma rápida absorção e a gente tem 3 tipos de whey protein.
o concentrado, que eu não indico para os pacientes com doença inflamatória intestinal, tá? Porque ele tem lactose, tem uma quantidade de carboidrato, então eu indico para os pacientes ou isolado ou hidrolisado, que aí você praticamente não tem nada de lactose e tem uma rápida absorção e fácil absorção, tá? O ideal, então, é que vocês utilizem, gente, no pós-treino. Tá? Para quê? Para ajudar na reposição, na correção daquelas microlesões que acontecem e são benéficas, que a gente quer que aconteça mesmo durante a prática do exercício físico. Então, logo depois, você vai lá e toma o seu whey protein. E para aqueles pacientes que também não estão treinando, comecem a treinar, mas caso não treinem, também é interessante a gente repor, porque é uma fonte ótima de proteína, tá? Ótimo, joia. E aí agora, com relação aos complementos, os suplementos de vitamina, de sais minerais, e especificamente o zinco e a vitamina D, que estão muito em alta, até para proteção do Covid. Isso é uma coisa bem questionável, mas assim, eu quero saber dessa complementação para os pacientes portadores de doença inflamatória intestinal. Gente, então, é muito comum mesmo a gente ver, isso é comprovado, que os pacientes com doença inflamatória intestinal, a maioria deles vai apresentar algum grau de deficiência de vitaminas e de minerais. E isso é importante ser suplementado, Cântia, ser identificado e suplementado, porque isso melhora a qualidade de vida do paciente. Por exemplo, uma coisa que é muito comum é a deficiência de ferro, e a gente sabe que a ferritina abaixo de 30, o paciente já tem repercussão disso, né? Ele se sente cansado, ele tem uma intolerância para fazer exercício físico. Então, quando você repõe, você está melhorando a qualidade de vida desse paciente. Então, esses pacientes com doença inflamatória intestinal têm que ser rastreados, mesmo se tiver aparentemente dentro do peso, é importante que seja feito exames periódicos de procura de deficiência mineral, né, e de vitaminas. É muito comum, sim, a deficiência de vitamina D. Isso pode impactar, gerando no paciente uma osteopenia, uma osteoporose. Nas crianças, uma dificuldade, né, um atraso no crescimento. Então, a gente tem que muitas vezes repor, tá? Mas eu acho que é importante a gente falar, deficiência de zinco, o paciente que tem diarreia, né? Ele, em geral, ele apresenta deficiência de zinco, deficiência de magnésio, o cálcio também tem que ser sempre muito bem olhado, a deficiência de vitamina B12, né, Cântia? Se a gente pega ali acometimento Crohn, acomete muito o ilho terminal, e a gente sabe que é ali que a B12 é absorvida, então é comum também ter essa deficiência, ou seja, a gente tem que procurar e suplementar, mas isso, gente, tem que ser individualizado, não existe uma forma de bolo, eu passar a mesma coisa para todo mundo, não é assim. A gente tem que primeiro verificar se o paciente tem aquela deficiência, ajustar a alimentação também é super importante, que é o que a Silvinha estava falando pra gente. Então, você ter fontes, né, de vitaminas e minerais na sua alimentação, que a gente consegue ter através de uma alimentação saudável, mas lembrar que esse paciente, sim, ele tem perda, porque mesmo ele comendo saudável, o intestino é inflamado e isso leva a uma dificuldade na absorção. Então, tem que ser rastreado, tá? Identificar e repor. Ótimo, isso aí, Silvia, isso aí, Paula, e o que a gente, acho que a grande mensagem é essa, assim, abordagem multidisciplinar para o portador de doença inflamatória intestinal. Essa abordagem entre a nutricionista, a nutróloga, o cirurgião, o gastroenterologista, que não está hoje aqui na nossa conversa, mas que normalmente faz parte do nosso grupo também, o paciente visto por todos esses aspectos, a gente otimiza a qualidade de vida do paciente, não é isso? Sim. Então, assim, o que eu acho que a gente tem que deixar, né, o que eu gostaria aqui de deixar de recado antes de você chamar a Silvinha, é que a gente está aqui para ajudá-los e que eu acho que hoje em dia o paciente ele tem uma qualidade de vida muito melhor, né, pela evolução dos medicamentos, por esse olhar multidisciplinar, por esse, né, é um educador físico, é um psicólogo, é a nutricionista, é o nutrólogo. Então, acho que vocês têm tudo para ter uma vida saudável e uma vida com uma excelente qualidade, tá? E é isso, a gente está aqui para ajudá-los mesmo. Paula, muito prazer, obrigada viu? novamente. Eu vou te excluir do vídeo, mas você não vai Tá. embora. Pessoal, acho que tá meio
receioso, não está fazendo muita pergunta, pode perguntar, que a Paula vai estar respondendo aí por escrito, tá, Isso, eu gente? vou ficar aqui fora e aí qualquer coisa vocês podem ir perguntando que eu vou respondendo aqui. Um prazer, tá, Cântia? Obrigada. Vou chamar a Silvia, tá? O que o portador de doença inflamatória intestinal não deve comer? Tá? Em duas situações, quando a doença está em atividade, porque a gente sabe que isso é muito diferente no controle, ou quando a gente consegue a remissão completa da doença, de sintomatologia, de exame laboratorial, de exame de imagem, aquele paciente que está bem. Então, o paciente que está mal e o paciente que está bem. O que ele não deve comer? Tá, então, na fase de atividade da doença, a gente vai evitar aqueles alimentos que são mais laxativos e os alimentos que fermentam, né, que, portanto, podem provocar gases, piorar a dor do paciente. Em relação aos alimentos mais laxativos, a gente, então, vamos falar por grupos alimentares, né? Os vegetais crus, eles são excluídos nesse momento pelo alto teor de fibra, bem como os cereais integrais, como arroz integral, chia, linhaça, quinoa. As frutas mais laxativas, como mamão, ameixa, melancia, tá? E também os alimentos gordurosos. Então, a gente sabe que o excesso de gordura, ele também agrava o quadro de diarreia. Então, as carnes gordas, enfim, esses alimentos muito gordurosos. Já na fase de remissão, o paciente, teoricamente, ele tem que ter uma alimentação variada, equilibrada, saudável, para que a gente, então, consiga suprir, né, esse organismo de todos os nutrientes necessários. Não vai ter, a não ser como você colocou, né, que ele tem uma intolerância específica, independente da doença inflamatória intestinal, aí sim a gente vai trabalhar com aquela individualidade do paciente. Mas, de uma forma geral, na fase de remissão, a gente não vai ter que excluir nenhum tipo determinado de alimento, né? Sempre, obviamente, orientando que esse paciente tenha uma dieta saudável baseada em alimentos de verdade, né? Em alimentos minimamente processados, como a Paula, inclusive, já colocou. Então, vamos para o outro lado. O que o portador de doença inflamatória intestinal precisa incluir no cardápio dele? O que é importante ter no cardápio dele? Então, vamos lá. Na fase, né, de remissão da doença, ele vai seguir uma dieta saudável. Então, o que a gente precisa de alimentar para ter uma dieta saudável? 3 frutas ao dia, 3 porções de frutas ao dia. Eu sempre digo frutas diferentes, porque elas são diferentes em termos de micronutrientes. A nossa alimentação ela tem que ser variada. 5 vegetais ao dia, também variado. Então, 3 no almoço, 2 no jantar, por exemplo. Preferir grãos integrais, grãos e cereais integrais, o consumo moderado aí de leites e derivados, a gente fica em 3 porções ao dia. E aí, para esses pacientes, pensando em saúde intestinal, eu dou um destaque para o iogurte natural, iogurte de verdade, né, sem aditivo químico, os leites fermentados, como a Paulinha colocou, a importância deles para restabelecer a microbiota. Consumo de carnes, né, proteínas magras, ovo, peixe uma vez na semana e escolher gorduras boas. Azeite, abacate, as castanhas, nesse momento de remissão, poderiam ser colocadas. Ótimo, excelente. E se dieta é uma coisa que vive na moda, que vive correndo mídia, se o portador de doença inflamatória intestinal quiser fazer uma dieta, existe uma dieta certa para o portador de doença inflamatória? Porque a gente escuta muitas. Low carb, jejum intermitente, acho que é que está mais na moda. Não sou muito, não domino muito essa área, mas é a que eu mais escuto atualmente, é a que mais me perguntam atualmente. Existe também a dieta do Mediterrâneo, dietas que evitam a inflamação, né? Dietas que combatem a inflamação, anti-inflamatórias. Existe uma que é a melhor para o portador de doença inflamatória intestinal? Bom, se eu fosse escolher uma, eu diria que a dieta do Mediterrâneo ela é bem interessante para esses pacientes. Porque então, ela conta pra gente o que seria a dieta do Mediterrâneo. Então, é uma dieta que ela é baseada em vegetais e ela tem uma característica, então, do alto teor de antioxidantes, compostos fenólicos, e ela também é baseada no consumo de gorduras boas, né? A gente dá o destaque aí para o azeite, para as castanhas, tá?
E ela tem um consumo, como eu falei, moderado de leite, derivados e proteínas animais. Então, um consumo moderado, uma porção de proteína animal por dia, uma a duas, né? Então, seria uma dieta bem interessante, porque ela, de fato, tem esse perfil anti-inflamatório, rica em antioxidantes, compostos fenólicos, ricas em fibras e rica em alimentos de verdade. Em relação às dietas aí, vamos colocar as outras estratégias de dieta, pensando se esse paciente tem, por exemplo, obesidade ou doença metabólica associada, se é um diabético, se é um obeso, ele até poderia fazer uma low carb, mas eu reforço aqui a necessidade de ser uma orientação por um profissional, porque a low carb, quando mal feita, ela tem uma quantidade exagerada de gordura e exagerada de proteína animal e ela é pobre em fibra. Então, precisa realmente ser uma low carb saudável, né? Onde eu vou reduzir aí farináceos, o consumo de carboidrato total na dieta, mas eu não vou excluir esse carboidrato totalmente, né? E vou alcançar as metas de fibra. Então, para isso, precisa ser calculado por um nutricionista. E o jejum intermitente também, não vejo problema se for estratégia de escolha do profissional para a perda de peso, mas desde que naquela janela onde o paciente está no estado alimentado, que ele tenha uma dieta equilibrada, né? Com tudo aquilo que nós já conversamos. Então, não é proibitivo. A dieta de escolha, a estratégia adotada, né, dietética, ela vai depender do profissional, médico ou nutricionista, mas ela também, da mesma forma que a prescrição de suplemento, ela deve ser feita de forma individualizada. Ótimo. Tá, tem aqui a pergunta do Dr. Marcelo, dos FODMAP. FODMAP. A gente sabe que existe uma correlação muito grande dos sintomas da doença inflamatória intestinal com a síndrome do intestino irritável, né? Uhum. E os FODMAP, eles pioram muito os sintomas da síndrome do intestino irritável. Existe lugar para essas restrições também para o portador de doença inflamatória intestinal? Eu acredito que sim. Assim, a gente vê que a estratégia Low FODMAP, né, para quem está acompanhando e não conhece, é uma dieta onde você faz a restrição de carboidratos fermentáveis, oligosacarídeo, disacarídeo, monossacarídeo. Então, basicamente, a gente restringe de uma forma geral leguminosas, alho, cebola, algumas brássicas, que são couve-flor, brócolis. A gente restringe algumas frutas pelo alto teor de frutose e os produtos com lactose. E a gente restringe também o trigo, não pelo glúten, não porque a dieta sem glúten está na moda, mas é porque o trigo, ele tem esses oligosacarídeos na sua composição, que são esses carboidratos fermentáveis. Então, se esse paciente que tem doença inflamatória intestinal, ele tem muitas queixas de gases, distensão abdominal e diarreia, esses carboidratos, eles são pequenos. E a presença desses carboidratos, quando não absorvidos no intestino grosso, eles vão ser fermentados por bactérias intestinais, provocando gases, e também podem levar a presença deles no delgado a diarreia osmótica. Então, para a melhora dos sintomas, eu trabalho bastante com esse protocolo em pacientes com síndrome do intestino irritável, e principalmente naqueles com síndrome do intestino irritável que tem predominância de diarreia, né, o padrão mais diarreico, o resultado é muito bom. Mas lembrar que a estratégia Low FODMAP não é uma dieta para a vida, ela é uma dieta que ela é feita em 3 etapas. A primeira etapa dura de 8 a 12 semanas de exclusão, aliás, de 4 a 12 semanas, você exclui esses alimentos, e depois da segunda etapa a gente vai fazendo a prova, né? Então a gente vai introduzindo esses grupos de carboidrato individualmente, com 3 dias, de intervalo entre um grupo alimentar e outro, para avaliação de sintomas. E a terceira etapa, então, seria a individualização. Olha, identificamos na reintrodução um alimento gatilho para um sintoma, para piora da diarreia ou para piora da flatulência. Então, de repente, aquele alimento vai sair. Mas todos os outros que foram tolerados devem retornar à rotina do paciente, para que não haja uma deficiência nutricional, né, por exclusão de grupos alimentares. Então, não é uma dieta para a vida, mas é uma estratégia que, na prática, consegue nos auxiliar a identificar aqueles alimentos que são gatilho para sintoma. Eu gosto muito disso e eu falo isso muito para os meus pacientes. Presta atenção o que te incomoda, para a gente ver se a gente consegue entender
em relação à sintomatologia, a inflamação da doença a gente mede através de exames, né? Mas em relação à sintomatologia, no que a gente pode estar ajudando. Silvia, eu te agradeço demais. Eu achei esse papo super bom, achei legal, acredito que todos tenham aproveitado, mas nós já estamos com 40 minutos de live, então eu acho que tá bom. Me desculpa se alguma pergunta ficou sem responder, mas eu acho que foi muito boa essa conversa. Com certeza, estou à disposição para futuras lives aí. E Isso. foi muito bom. Obrigada, eu agradeço a participação. Então tá joia. Obrigada a todos que participaram da live. Gostei muito, foi um desafio para mim, que eu não sou da geração da mídia social, mas foi muito legal, gostei muito. Se Deus quiser, virão outras. Beijo para todos. Beijo. Tchau. Tchau.